A Bíblia lá no livro de João, no seu capítulo 3. Eu vou estar lendo alguns versos, amém? Os irmãos me acompanhem. João, capítulo 3, foi o livro escolhido para o tema profético desse mês, que a nossa pastora já iniciou na Santa Ceia. O tema quer dizer quer ser transformado, né? O tema é uma pergunta. Quer ser transformado? E nessa noite, né? O Espírito Santo de Deus possa transformar cada um de nós. Nós sabemos aonde precisamos ser transformados, né, irmão? Cada um conhece aqui o seu particular, o seu pessoal, e sabe aonde precisa ser transformado, amém? Então, que esse possa ser o desejo do nosso coração hoje, ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. João, capítulo 3, eu vou estar lendo desde o verso 1, amém? Que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Você pode se assentar glorificando ao Senhor. Uma passagem que eu acredito que é bem conhecida, porque os versos seguintes, né? João 3,16, fala porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Mas a história de Nicodemos, eu não vou dizer que são por todos, mas acredito que uma boa parte, né, já ouviram alguém falar sobre Nicodemos. Nem que seja uma palavra bem simples, uma devocional, você já ouviu alguém falar, né? O ministério de Jesus, ele se iniciou em Jerusalém, né? Jesus, no seu período, no início do seu ministério, Jesus ele decide, coloca um propósito no seu coração de subir a Jerusalém e ali fazer parte do momento da Páscoa, a celebração da Páscoa, juntamente com o povo. E a palavra vem contando que quando Jesus ele está subindo, estando em Jerusalém, a palavra diz que ele se encontra, ele se depara com o povo dentro do templo, e o povo dentro do templo ali, profanando totalmente o templo, fazendo como se fosse um comércio. Imaginem você algo bem simples, uma feira que você vai para comprar verdura. O povo fez isso. O povo começou ali a vender animais, bois, ovelhas, né, pombas, fazendo um ambiente que era um ambiente de adoração, um ambiente que foi criado para um momento de entoar louvores a Deus. O povo ali criou um ambiente, profanou um ambiente onde foi construído para adorar ao nome de Deus. E a palavra vem dizendo que Jesus, nesse trajeto, ele desde o início já do seu ministério, Jesus ele já vem conflitando com o povo, né, pela religiosidade que o povo tinha, né, de conhecer a lei, mas não viver aquilo que falava. E Deus estava lidando ali com fariseus, doutores da lei, pessoas que conheciam a lei, que seguiam, que iam para a sinagoga, mas pessoas que não viviam aquilo que falavam. E agora esse contexto, né, de Nicodemos está introduzido nisso, quando Jesus inicia o seu ministério, e quando ele está a caminho a Jerusalém, e quando ele está indo ali para a celebração da Páscoa. A palavra diz que Jesus realizou muitos milagres, muitos prodígios, e por causa disso muitos seguiam, muitos começaram a seguir Jesus, não porque Jesus era o Jesus Salvador, aquele que poderia trazer remissão ao povo, aquele que poderia trazer mudança de vida, de caráter, não. O povo começa a seguir Jesus porque começa a ver os sinais que Jesus começa a realizar, os milagres que Jesus começa a realizar, os prodígios que Jesus começa a realizar. Então a gente já começa a aprender e entender que a intenção do povo em seguir Jesus não foi porque Jesus era o mestre, que ele deveria ser seguido, porque ele era o meu Salvador, que ele iria me dar a vida eterna, mas o povo estava seguindo Jesus porque viu os milagres que Jesus realizava, e através disso o povo, gerado por uma emoção, né, o povo estava emocionado, criando uma fé através desse sentimento, uma fé superficial, né? Não era uma fé crendo num Deus salvífico, mas crendo num Deus que realizava milagres, e o povo não tinha um coração voltado para Deus. E aqui a palavra vem dizendo que nesse contexto Nicodemos está introduzido. Nicodemos era um dos fariseus que fazia parte desse grupo.
um fariseu, um homem que seguia as leis, ele estudava as leis, falava sobre as leis, mas seguia aquilo que lhe convia, um homem que participava de sinagogas, um homem que caminhava, muitas das vezes, seguia Jesus, mas seguia Jesus com a intenção, muitas das vezes, de pegar causas contra Jesus, para que pudesse julgar Jesus, e a palavra vem dizendo que Nicodemos, num certo momento, quando ele presencia momentos de milagres que Jesus faz, que Jesus realiza, a palavra diz que num certo dia, à noite, Nicodemos decide se encontrar com Jesus. Quando eu falei para você, relatei para todos nós que estamos aqui hoje, a questão do início do ministério de Jesus, que não foi um início fácil, que desde o início Jesus teve que já combater alguns conflitos que estavam havendo dentro do templo, e eu estudando, né, eu aproveitei a oportunidade também para estudar um pouquinho com o Mike, e para a gente poder dividir, né, conhecimentos, para poder entender aquilo que eu não estava conseguindo entender, para que ele pudesse me explicar melhor. E ele falou algo que eu guardei no meu coração, né? Eu não tenho problema nenhum, nem dificuldade nenhuma em expressar para você que o que eu estou falando aqui foi Deus que revelou a ele, e ele compartilhou comigo. Irmãos, muita gente tem essa grandeza, né? Às vezes de compartilhar algo que você aprende com o outro. Tudo que eu sei eu aprendi com alguém. Eu acredito também que tudo que você sabe você aprendeu com alguém. Mas você é tão autossuficiente assim ao ponto de saber de tudo sozinho. Se você aprende uma coisa, irmão, nem que seja com o Espírito Santo, você aprende alguma coisa. E muitas das vezes tem pessoas que acham que vão perder o crédito se falar que aprendeu com alguém. Né, irmão? Vão perder o crédito se falar que alguém ensinou, que alguém indicou, que alguém falou. Irmão, não existe problema nenhum nisso, não. Aprenda. Sabe qual é o segredo da pregação? É a humildade e a simplicidade. Quando você chega grande, nada acontece. Mas quando você entende, irmão, que não é você, que é Deus quem faz, ele se responsabiliza pelo restante. E é o que ele falou para mim: sempre precisa de alguém para transformar alguém. Sempre precisa de um Não, perdão, irmãos. Eu escrevi e vou ler para os irmãos. Jesus sempre precisa levantar alguém para confrontar alguém, para que alguém seja transformado. Jesus estava iniciando o seu ministério, agora por intermédio de seu Pai, que era Deus, era o mesmo, você já ouviu falar, a Trindade, que se torna em um. Jesus agora inicia o seu ministério não de uma forma tranquila, ele inicia o seu ministério de uma forma muito conflitosa, como eu disse para você agora, tendo que tirar um povo que estava corrompendo o templo do Senhor. Um povo que entendeu, né, contrariou aquilo que era dito do templo, um lugar que era para adorar ao nome do Senhor. O povo estava colocando bichos, animais para serem vendidos. Mas agora a palavra diz que Jesus é levado como um salvador, como um remidor para as nossas vidas. Ele vem para confrontar a esse povo e chamar a atenção desse povo. Ferida essa que muitos não tinham coragem de tocar. Ferida essas que muitos não tinham coragem de confrontar. Quem eram? Os fariseus, os doutores da lei, os grandes, os conhecedores, mas aqueles que não viviam, aqueles que até iam para a sinagoga, aparentemente tinham uma vida devota a Deus, mas muitos que caminhavam com Jesus com a intenção de tirar a vida de Jesus. Agora eu vejo Jesus sendo levantado como um escolhido para que pudesse confrontar esses homens, para que pudesse confrontar esse povo. O início de um ministério que não foi fácil, foi difícil, mas Jesus entendeu o propósito dele. E eu entendo, irmão, e tenho isso como aprendizado para as nossas vidas, que muita gente espera de um início de um ministério muito tranquilo, muito calmo, né? Onde não vai existir perseguições, onde não vai existir calúnias, onde não vai existir defamações, onde você ouve diversas pessoas falarem, né? Onde não vai existir uma dificuldade, mas eu vejo o próprio Jesus iniciando o seu ministério com dificuldades, com conflitos. Um Jesus que teve que confrontar com o povo, e não foi qualquer pessoa. Jesus teve que confrontar com aqueles que conheciam a lei, mas que estavam levando a lei de brincadeira. Um povo que estava dentro do templo, mas não reverenciava o dono do templo. E Jesus, ele já veio,
né, contrariando esse povo e fazendo eles entender que o ambiente onde eles estavam era um ambiente sagrado. E agora a palavra vem dizendo que Nicodemos, ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus. E Nicodemos decide ir à noite. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu. Era um homem também que era conhecido da lei. Um homem que entendia as leis. Um homem que vivia no meio de um grupo onde não apoiavam Jesus, o ministério de Jesus. Agora a palavra diz que através dos sinais que Nicodemos presenciou, que Nicodemos viu, a palavra diz que isso atraiu Nicodemos até Jesus. E eu estudando, irmão, Deus falou no meu coração que Jesus sabe como atrair o pecador, irmãos. Jesus sabe como chamar a atenção do pecador. Jesus sabe como chamar a minha e a sua atenção. Jesus sabe como atrair a minha e a sua atenção. E Jesus sabia a maneira de atrair a atenção de Nicodemos. Você imagina Jesus não se apresentando naquele momento. Imagina a ausência de Jesus no meio daquele povo. O povo já estava profanando o templo. O povo já estava levando aquilo que era santo como algo profano. Jesus agora ele se apresenta para trazer uma realidade totalmente diferente para aquele povo. Jesus vem para trazer arrependimento, para fazer o povo entender que viver somente, entender as leis, conhecer as leis, não era o suficiente. E agora Nicodemos se apresenta diante de Jesus, apresentando a Jesus, trazendo elogios afirmativos para Jesus, dizendo: Jesus, ninguém faria isso, traria esses sinais, faria esses milagres, se não fosse por Deus. Começa Nicodemos a elogiar Jesus, mostrar para Jesus, querer mostrar para Jesus os seus feitos, os seus acontecimentos. E a palavra diz que Jesus, ele vem confrontando Nicodemos. Jesus nem por algum momento, ele deixa que Nicodemos alimente, ou por algum momento continue elogiando, falando. Mas a palavra diz que quando Nicodemos começa, Jesus já vem confrontando Nicodemos. E a palavra diz no verso 3, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos chegou elogiando Jesus, falando dos seus sinais, daquilo que Jesus tinha feito, realizado, dos seus prodígios. Só que Jesus já não estava ali para ouvir Nicodemos falar daquilo que ele tinha feito, daquilo que ele havia feito, dos milagres que ele havia realizado. A palavra diz que Jesus veio para dar salvação, para aquele que está perdido, para aquele que acha que muitas vezes está no bom caminho, mas que não está. Jesus veio trazer a luz para as nossas vidas. E a palavra diz que Nicodemos agora ele é confrontado por Jesus, dizendo: Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, esse não vai ver o reino de Deus. Que sentido teria Jesus entrar num assunto como esse, se o homem veio elogiando ele, falando dos seus testemunhos, que estava impressionado pelos feitos dele, que reconhecia que ele foi mandado por Deus, porque ninguém faria aquilo que ele fez se não fosse por Deus. Mas Jesus entendeu que o propósito naquela hora não era aquilo. O propósito era a alma, era a vida, era o coração, era o caráter. É o que seria da vida de Nicodemos. Agora Jesus começa a confrontar e conversar com Nicodemos a respeito da vida dele. Uma ferida que ninguém nunca teve coragem de tocar. Porque, irmãos, principalmente quando a gente vê que alguém é aparentemente maior do que nós, a gente fica intimidados. Como eu vou falar isso para ele? Como eu vou dizer isso para ele, que ele não está certo aqui, que ele está errado aqui? E Jesus em nenhum momento se intimidou com os elogios, com aquilo que Nicodemos estava falando, apresentando diante dele. A palavra diz que Jesus veio confrontando, mostrando para ele que era necessário um novo nascimento,
para que ele pudesse fazer parte do reino de Deus. Débora, mas nascer de novo? A pergunta de Nicodemos foi: como nascer de novo? Eu sendo velho, eu vou ter que entrar novamente no ventre da minha mãe? Imaturidade espiritual. Ele não entendeu que Deus estava falando de algo espiritual, de uma transformação dentro. Ele não entendeu que ele vivia uma vida de uma pessoa reformada, de não uma pessoa transformada. Você entende, irmãos? Foi dito isso aqui no estudo na quarta-feira. Deus, Ele não quer te reformar, Ele quer te transformar. E se for necessário nascer de novo, para que possamos viver os propósitos de Deus, Ele assim vai fazer sobre as nossas vidas. Entenda, muitas das vezes as palavras que Deus vai trazer para nós vai ser palavras que confrontam. Palavras que muitas das vezes nós não queremos ouvir. Palavras que muitas vezes não estamos esperando ouvir. Nicodemos foi, falou, mas acredito eu que ele não esperava ouvir isso do mestre. Ele esperava o mestre talvez aceitar os seus elogios. Muito obrigado, Nicodemos. Mas a palavra diz que Jesus não. Jesus já veio confrontando o coração de Nicodemos e fazendo ele entender que havia uma vida eterna. Como seria o final de Nicodemos? Como seria a vida eterna de Nicodemos? Isso que preocupou o coração de Jesus, ao ponto de mudar o assunto e fazer ele entender que ser um fariseu, ser um que frequenta a sinagoga, ser um conhecedor da lei, não era o suficiente. Ser aparentemente para muitos um praticante da lei, não era o suficiente. A palavra diz aqui no verso 2, nos últimos capítulos 23, diz: estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Jesus conhecia o coração de Nicodemos. E Jesus sabia com que intenção Nicodemos se aproximou dele. Jesus sabia que por que motivo Nicodemos se aproximou dele. O próprio Nicodemos expressa os seus sinais. Os sinais que Jesus fez, os prodígios que Jesus já realizou, os milagres que Jesus realizou, isso chamou a atenção de Nicodemos e atraiu Nicodemos. Entenda, irmão? Se Deus tiver que permitir que os sinais te atraiam para a casa dele, Ele vai permitir que isso aconteça. Só que Deus não é como o homem. O homem gosta muitas das vezes de nos enganar. Criar efeitos, criar amuletos, para que possamos ficar presos nisso. E entenda que o homem, muitas das vezes, ele fica refém. Ele fica escravo. Porque ele vai estar sempre tendo que mostrar efeitos. Ele vai estar sempre trazendo algo novo para você ficar preso naquilo. Jesus, ele não trabalha com um homem assim. Ainda que muitas das vezes, muitos de nós somos alcançados porque vimos um milagre, ou porque ouvimos o testemunho de alguém, Deus, ele permite. O testemunho, ele serve sim, como experiência, para edificar a nossa fé, para a gente entender que Deus faz, realiza milagres, mas entenda, o propósito não é esse. Não é esse tipo de fé que Deus quer gerar nos nossos corações. Uma fé superficial, uma fé pequena, uma fé que é movida por milagres. Mas Deus quer gerar dentro de nós um sentimento de que eu sirvo a Ele, porque Ele é o meu Salvador. Porque Ele é o Senhor da minha vida, porque Ele é o Deus da minha vida. E Jesus sabia a intenção do coração de Nicodemos. Por isso Jesus mostra a Nicodemos, para estar no reino dos céus, tem que nascer de novo. Para você participar do reino, não é simplesmente conhecer, não é simplesmente por emoção seguir Jesus, não é simplesmente ser guiado por sinais, mas é entender que Jesus, Ele é o teu Salvador. Para você participar daquilo que faz parte do reino, é necessário nascer de novo. E quando se refere, irmão, nascer, está falando de uma transformação. Mas não uma transformação quem está acostumado do lado de fora, que é o mundo exterior, e aonde o homem vê, e que muitas vezes me aplaude, me elogia. Não, é de uma mudança dentro, aonde muitas vezes o homem não está vendo,
mas Jesus está vendo. Jesus falou, eles creem em mim, mas eu não confio neles. Porque Jesus sabia que aquele povo estava seguindo ele por causa dos sinais. Jesus sabia que aquele povo estava seguindo ele por causa dos milagres. Jesus sabia que aquele povo estava seguindo ele por causa dos prodígios que ele tinha realizado. Então entenda, irmão, Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Deus, ele sabe que por que motivo eu o sigo. O que me motiva a seguir Jesus? O que me leva a seguir Jesus? É porque hoje eu vivo uma vida que eu não queria. E alguém falou que Jesus faz um milagre, então eu vou lá porque ele faz um milagre? Vem, irmão, não deixa de vir. Mas entenda, o maior propósito de Deus não é esse. Não é te atrair e falar para você que ele faz milagres, que ele realiza milagres e que ele faz prodígios. Não. A intenção de Deus te atrair para a presença dele é mostrar para você que você pode ter uma vida eterna, que você pode ter salvação, que você pode ter paz. Muito mais do que viver milagres, Jesus quer fazer você viver a vida eterna. É um povo que estava se apegando não a Jesus, mas sim ao Jesus que fazia milagres. Quantos de nós, irmãos, sem exceção, muitas das vezes, nos apegamos a Jesus pelos milagres, pelos seus feitos. Eu não vou generalizar e dizer que são todos, mas quantos se aproximam de Jesus com outros interesses? Não porque entende que Ele é o Salvador, mas porque entende que Ele pode mudar talvez a situação que está vivenciando. Entende que talvez Ele pode abrir uma porta. Entende talvez que Ele pode mudar a sua situação financeira. Entende talvez que Ele pode alcançar o filho. São coisas que Deus usa, cria situações, meios para nos atrair para a presença dEle? Sim, mas Deus não quer que nós ficamos apegados a essas coisas. Jesus não quer que nós ficamos apegados, viemos servir com segundas intenções. A palavra diz, no verso 3, você tem que nascer da água e do Espírito. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quando Nicodemos pergunta a Jesus como um homem velho pode nascer de novo, e Jesus novamente responde a ele. E Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Débora, como eu consigo alcançar essa transformação? Como eu consigo ter o caráter de Cristo? Como eu consigo gerar dentro de mim um sentimento que eu não posso buscar a Deus pelos efeitos, pelos sinais que Ele realiza, pelos milagres que Ele faz? A palavra diz, nascer da água e do Espírito. Quem estava aqui no estudo na quarta-feira? Quem estava no estudo na quarta-feira? Teve a oportunidade de ouvir. Que representava essa água e esse Espírito? A palavra de Deus. O Espírito, aquele que nos convence, irmão. Aquele que traz clareza ao nosso coração. Aquele que faz a gente entender a vontade de Deus. Tem como ser transformado se eu não entendo que a palavra de Deus é primordial para a minha vida? Tem como ser transformado se eu não me preocupo em conhecer a palavra de Deus? A palavra de Deus é um espelho, irmão. Quando a gente olha para nós, ela mostra os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Ela nos instrui e faz a gente entender aonde precisamos mudar, aonde precisamos melhorar. É através dessa palavra. Você sozinho não consegue. Se você não tiver o Espírito Santo para te convencer e fazer você entender os seus caminhos, você sozinho você não consegue. O próprio Deus falou, olha, se você não nascer da água e do Espírito. Novamente, Jesus ele expressa, não tem como ver o reino de Deus. Eu acredito que por diversas vezes você já ouviu falar, o reino de Deus é tomado à força. Não é com facilidade. Não é algo que talvez você hoje chegou. Débora, serviço no primeiro amor. Vamos, irmãos, é renúncia todos os dias. É eu entender que todos os dias eu preciso andar santo.
É entender que todos os dias eu preciso andar em santidade. É eu entender que todos os dias eu preciso me santificar. Me santifiquei hoje, busquei hoje. Amanhã eu preciso fazer o mesmo. Porque a luta, ela é constante. Por que Débora nasceu de novo? Porque a nossa carne, irmão, ela é cruel. É o nosso maior inimigo. É uma luta, irmão, que muitas vezes nós lutamos, que achamos e que temos a impressão que nunca iremos vencer, se não for com o Espírito Santo. O próprio Paulo, irmão, ele reconhece aquilo que eu quero fazer, mas muitas vezes o mal que está diante de mim, esse eu acabo cometendo. Era o que Jesus estava apresentando para Nicodemos. Nicodemos, é essa necessidade de nascer de novo. É porque a carne, muitas vezes, ela quer nos levar para o caminho contrário. E quando você entende, irmão, a necessidade de nascer, de ser transformado, de não se tornar uma pessoa conformada, porque tem pessoas que se conformam com o pecado, irmão, e criam o pecado como um bichinho de estimação. Levam, caminham com ele, andam com ele, dormem com ele. Se conformaram, se acostumaram, faz parte do seu dia a dia. Mas a palavra diz, irmãos, é necessário um novo nascimento para que possamos ver o reino de Deus. É necessário um novo nascimento para que possamos alcançar aquilo que nós desejamos, que é vida eterna. E foi isso que Jesus está apresentando a Nicodemos. Nicodemos, eu sei quem é você. Eu sei que você é um homem influente. Eu sei que você é um homem que frequenta as sinagogas. Eu sei que você é um homem conhecedor das leis. Mas eu conheço algo em você que ninguém conhece. Eu conheço o seu coração. Eu conheço o seu particular. E hoje, eu não me apresento para você como simplesmente um Jesus que realiza milagres, mas como um Jesus que quer mudar não somente algo do lado de fora, mas o Jesus quer mudar algo do lado de dentro. Jesus mostrou a preocupação. Nicodemos, hoje eu não estou preocupado em realizar o material, e sim saber como se encontra o teu coração, e sim saber como se encontra o teu caráter, e sim saber como será o seu final. E hoje, irmãos, o Senhor está falando isso aos nossos corações. Que apesar de tudo que desejamos, que almejamos, que idealizamos para as nossas vidas, hoje Deus está priorizando, irmãos, é a nossa vida. E saber como nós nos encontramos diante dEle. E Ele está dizendo, para ver o reino dEle, é necessário nascer de novo. Mas Débora, eu frequento a igreja. Débora, eu leio a Bíblia. Débora, eu estou todos os dias na igreja. Coisas simples. Débora, eu varro o chão da igreja. Débora, eu sou obreira. Débora, eu sou pastora. Mas, irmãos, se você não for transformado, de nada do que você faz tem sentido. Só terá sentido se você entender que é necessário ser transformado. Quantas pessoas fazem tudo isso, mas que ainda não são transformados, são conformados? Quantas pessoas levam uma vida religiosa, achando, irmão, que muitas vezes está agradando a Deus, mas ainda não estão transformados? E o tema profético desse ano é transformação. Sou eu que vou dizer para você onde você precisa ser transformado? Não, irmão. A palavra já diz, é pessoal, cada um deve se analisar. Você sabe aonde precisa ser transformado. Você sabe aonde precisa ser mudado. Irmão, são as pequenas coisas. Já foram ditas aqui diversas vezes sobre as pequenas raposinhas, né? Aí a gente está preocupado com as coisas grandes. Se esquecemos que muitas vezes são as pequenas coisas que muitas vezes pode dar um final triste para as nossas vidas. E através de Nicodemos, dessa experiência, Jesus vem trazendo, falando sobre o reino de Deus. E aqui no verso 15, Jesus diz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A prioridade de Jesus, desde o início, nunca foi nos dar carro, dar casa, realizar muitas vezes aqueles desejos nossos fúteis. Não. Sempre foi salvação e vida eterna. Isso é visto por Jesus como as demais coisas. Coisas essas que ele disse que no caminho ele permitiria que alcançassem as nossas vidas. Coisas que se tornam diante da salvação coisas pequenas. Coisas que não têm importância. E quando Deus se apresenta falando sobre o seu reino, ele quer fazer a gente entender que ele entregou, ele deu o seu filho, não para que a gente fosse condenado, não para que nosso fim fosse inferno, mas que para que todos nós tivesse a vida eterna. E a pergunta foi feita, irmão, desde o início: quer ser transformado? Débora, quando você faz essa pergunta, você só faz para quem está desviado? Não, irmão. Muitas vezes é para nós mesmos. Será que estamos dispostos a ser transformados? Ser transformado muitas vezes vai gerar um incômodo. Nascer de novo, muitas vezes vai ter que ser tirado algumas coisas do lugar. Nascer de novo, irmãos, muitas das vezes é falar abandonar algumas coisas. Nascer de novo é largar as velhas práticas. Nascer de novo é entender que agora eu não me mando mais. Agora Jesus é o meu dono, o meu condutor. Nascer de novo é entender que aquilo que eu fazia antes, hoje eu já não posso fazer mais. Ser transformado é eu entender que aquilo que eu praticava, hoje eu não posso praticar mais. Eu sou transformado. Mudei. Jesus me transformou. Então hoje não tem como mais eu viver da maneira que eu vivia antes. É você entender, irmão, transformado, ser transformado, não é simplesmente para quem vive uma prática lá fora do pecado. São para nós. Então, nessa noite, analise e entenda o que você precisa ser transformado na sua vida. O que nós precisamos ser transformados. Não leva simplesmente mais como um tema bonito que foi escolhido para o ano, mas que possamos pedir literalmente a Deus, para que possamos viver isso nas nossas vidas. Nicodemos, na verdade te digo, que se você não nascer de novo, não tem como ver o reino de Deus. Então entenda, para que possamos ver o reino de Deus, porque eu acredito que hoje o nosso propósito aqui, o nosso objetivo, é quando Jesus voltar, buscar a sua igreja, vim buscar a sua noiva. Nosso propósito, eu creio, esse é o meu desejo. Eu não sei o seu. É que o nosso nome seja chamado por Deus. Mas entenda, é só através de uma transformação, de uma mudança de vida, de uma mudança de caráter, que nós alcançamos o reino de Deus. Então nessa noite, irmão, sai daqui entendendo que vir somente aqui não é o suficiente. Se é aquele que lê, conhece as leis, que conhece a palavra de Deus, que tem um conhecimento, mas que não vive, isso não é o suficiente para Jesus. Ele quer nessa noite fazer a gente entender. Conheça, mas viva também. Conheça, mas pratique também essa palavra. Ande como ela te ensina, como ela te instrui, para que quando você, irmão, tiver o privilégio de se deparar com Jesus, Ele puder chamar o teu nome e falar: vem, bendito do meu Pai. Então nessa noite, irmão, você que sente no seu coração de ser transformado, de ser uma nova criatura, de nascer novamente, de largar as velhas práticas, hoje é a oportunidade de você fazer isso, de reconhecer que você não quer ser mais criatura, mas que agora você quer ser filho, ser chamado de filho. Então nessa noite, irmãos, fique com essa palavra no seu coração. Entenda, Deus, Ele está sempre disposto a gerar dentro de nós um sentimento de arrependimento. Sem arrependimento, não existe perdão. Se não houver arrependimento, não tem como ser gerado perdão. Para que você seja perdoado, é necessário que você se arrependa e que você reconheça
diante de Deus. E assim é gerado o perdão da parte de Deus para as nossas vidas, amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor.